agora nós vamos começar o Primeira Página trazendo informações da cidade de Capivari sobre tecnologia, Marquinhos. Temos uma empresa aqui em nosso município que vem se destacando no mercado nacional e podemos dizer a nível mundial também. Sim, com toda certeza. Porque essa empresa, Marquinhos, ela desenvolveu um dispositivo que coleta as energias perdidas no ar e também ela é capaz de recarregar celular, por exemplo. É a energia wireless. Acho que é isso que... Wireless, que se pronuncia. Mas para falar mais sobre isso, nós convidamos o Luiz Fernando Destro, ele que é chefe de tecnologia da empresa IBBX Inovação, que vai falar mais a respeito dessa tecnologia que está sendo desenvolvida aqui em nossa cidade. Luiz Fernando, um bom dia para você, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, pessoal, eu que agradeço o convite, bom dia Tony, bom dia Marcos, bom dia o pessoal que está ouvindo a Raízes e bom dia o pessoal da IBBX, né, que deve estar ouvindo lá. Com certeza. Prazer estar aqui com vocês. Luiz Fernando, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de entrarmos no ar. Sim. Nos últimos 15, 20 dias... tivemos um vídeo que propagou aí nas redes sociais, através do WhatsApp, o pessoal falando que foi marketing, que a empresa conseguiu fazer um vídeo bem bacana, mas isso foi uma simples coincidência de um vídeo institucional da empresa que acabou caindo aí na mão do público? Exatamente. Bom, a IBBX ela começou os trabalhos há um bom tempo já, né? Investindo em P&D puro, né, pesquisa e desenvolvimento, né, nasceu de uma ideia de coletar essas energias que estão perdidas no ar, principalmente em locais com grande quantidade de ondas eletromagnéticas, né, a Avenida Paulista é um exemplo, né, e, pô, a gente terminou uma pesquisa do meio do ano passado e fomos fazer alguns produtos, né, depois que a gente terminou esses produtos, que são voltados para a indústria, a gente conseguiu alguns clientes e como fazia muito tempo que a gente estava só investindo em pesquisa e desenvolvimento, com investidores e tudo mais, sem faturamento, a gente ficou muito feliz por os primeiros produtos da empresa já poderem ter um potencial enorme de comercialização e fechar os clientes. Então, no final de ano, o pessoal falou, pô, vamos fazer um vídeo institucional pra gente e tal, mostrar pros investidores, mostrar o que a gente tá fazendo aqui, né? Que a gente sempre foi muito restrito, porque trabalhamos com patentes, né? Então, a tecnologia é de ponta, realmente. Então, muito restrito ao público. E a gente fez isso internamente. Aí, um irmão de um investidor nosso, ele é jornalista, ele fez o vídeo. E acabamos compartilhando internamente, até no link privado do YouTube. E aí um pede para mostrar pro pai, pra mãe, pra esposa e aí acabou... Vazou, exatamente. E aí acabou caindo na mão de um jornalista famoso, economista, o Ricardo Amorim. A gente não sabe, né, como chegou nele. E ele publicou nas redes sociais, no LinkedIn. Eu vi no LinkedIn, né, ele publicou em outras. Mas só no LinkedIn ele tem por volta de 2,5 milhões de seguidores e acabou viralizando, e aí foi isso, né? E aí houve uma procura enorme e houveram outras entrevistas, né? O Valor Econômico, Band News, enfim, revista Startup, Capital Reset, tem outras aí também para vir. E agora mais importante aí na Raízes, né? Que é da cidade. Que é da cidade. Luiz, então pra gente contou um pouquinho da história sobre esse vídeo. Sim. Fala um pouquinho mais, então, sobre essa tecnologia que vocês desenvolveram, que é capaz de captar as energias perdidas no ar e pode transformar isso em energia que pode até recarregar um celular. Sim, com certeza. Bom, a gente não percebe, né, mas a gente tem um mundo hoje repleto de onda eletromagnética. A rádio aqui mesmo está transmitindo agora em 98,7 MHz, né? Uma onda de rádio de baixa frequência. E dentro da indústria a gente tem muitas outras ondas, motores elétricos, cabeamentos elétricos, painéis elétricos, enfim, tem um mundo de ondas eletromagnéticas. E essas ondas, além de
fazer com que a gente tenha os dados, as informações, o resto da energia é perdida, né? Ela simplesmente se propaga no ar. E eu sempre gostei de física, sempre estudei física, desde que me conheço por gente aí, eu sempre gostei disso. E em 2012 tive esse sonho, comecei a pensar com o pé no chão, comecei a ver o que estavam fazendo no mundo e vi que realmente era possível fazer isso, mas era um sonho ainda. Então fui estudando, não contei para ninguém praticamente, né? Fui estudando sozinho, mas eu sempre trabalhei na indústria também, né? Então acabei encontrando um dos fundadores da empresa, que é o William, a Luiz, que é sócio hoje da empresa e foi fundador junto comigo. Ele foi um executivo da Saint-Gobain, quase 20 anos de Saint-Gobain, e ele veio aqui para Capivari para construir o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. E aí, 2016 para 2017, eu estava lá trabalhando no Centro de P&D da Saint-Gobain. A gente estava terminando, construindo, projetando equipamentos. Aqui, vocês conhecem, né, o Centro de P&D? Que é um centro de referência. Não, é o único do hemisfério sul da Saint-Gobain. É um dos maiores do mundo hoje, né, na área de materiais. Tá aqui em Capivari, poucas pessoas sabem disso aqui na cidade, né? Bom, e aí, conversando com ele falou, cara, eu já tô aí, eu não quero mais o mundo executivo e tal, e tô saindo. E eu falei, aí contei a ideia. E deu liga, ele gostou do projeto, dali a gente encontrou um outro fundador da empresa, que é o Aloísio. Depois do Aloísio veio o Alexandre, enfim, aí veio o Degas, o Francisco, que, enfim, formamos os sócios e começamos o projeto aqui em Capivari, né? E começamos aqui em Capivari por um motivo bem bacana, que todo mundo conhece aqui o Vanderlei, o Cazuza, né? E o Cazuza é um caso muito especial, ele é um gênio, tá? Não só na minha visão, mas na visão de outras pessoas que... hoje nós temos na BBX, depois de investimento, né? Pessoas como, por exemplo, Benjamin Galvão, que foi 38 anos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, outros nomes que depois eu vou comentar, mas a gente vê que o Cazuza realmente é um caso fenomenal. E estava assim, largado, né, na cidade. E, enfim, Cazuza tem uma historinha a contar para você depois. Né, então, exatamente. Então o Cazuza veio trabalhar com a gente, mostrou todo o potencial e a gente começou a desenvolver, tirar a ideia do papel e colocar na forma de protótipo. Conseguimos o protótipo e depois que a gente conseguiu o protótipo, nós fomos atrás da busca e patenteabilidade. Depositamos a primeira patente em 2018. E só que era grande, né? Era um Frankenstein, era um negócio gigantesco, né? E precisava ser um circuito impresso. Viabilizar, né? A tecnologia como produto, né? Tecnológico. Ainda não um produto comercial, mas um produto tecnológico. E aí a gente começou a pesquisa e entraram investidores, né? A gente teve fundos de investimento que acreditaram na empresa, assim como outros investidores, né? Pessoas físicas. E aí a gente acabou investindo todo esse dinheiro em pesquisa e desenvolvimento e conseguimos tirar aquele módulo gigantesco, né? E até trouxe aqui hoje, e a gente conseguiu transformar nessa pequena antena totalmente flexível, certo? É uma antena totalmente especial, uma antena que ela precisaria ter hoje cerca de 30 metros, né? Ela tem esse tamanho hoje. Tá? Tamanho de um celular. Tamanho do celular, exatamente. Tamanho do celular, até menor, né? Uhum. E o que aconteceu é que isso foi se desenvolvendo. E daí dessa antena a gente conseguiu outros circuitos impressos, como esse que está na minha mão, né? Desse outro circuito impresso a gente conseguiu outros circuitos impressos. E aí é o P&D puro mesmo, né? Desenvolvimento de tecnologia. Agora, tá, é energia dissipada, isso ou não? Exatamente. Tem duas formas hoje de energia wireless, né? Como vocês, ou seja, energia pelo ar, né? O sonho de conseguir energia pelo ar é antigo, né? Desde Nikola Tesla a gente já tem as ideias de transmissão de energia pelo ar, né? A própria onda de radiofrequência, que ninguém para pensar, mas é uma energia transmitida pelo ar, senão ela não chegava aqui, né? E o que acontece com esse tipo de energia? A gente pensou no modo de usar, né, para informação, só que existem outras formas de usar, né? Uma das formas é a energia wireless. E tem duas coisas, né, em energia pelo ar. Uma que a gente chama de energy harvesting, né, que traduzindo em português é colheita de energia, ou seja, são essas energias que já estão no ar.
como da rádio raízes, como dos motores industriais, como de cabeamentos, tudo isso gera energia que está sendo espalhada em campos eletromagnéticos. Então a gente vai lá, simplesmente colhe isso que está perdido, recicla a energia que está no ar, né? Que já foi gerada, já teve um custo social, econômico, ambiental para ser gerada, né? E a gente vai lá e recicla essa energia. Depois eu vou explicar como que a gente usa essa energia na indústria. E existe o que a gente chama de wireless power transfer, a transferência de energia quando você transmite para receber. Aí você tem uma antena dedicada para transmitir e a outra dedicada para receber, como se fosse um roteador de energia. Então existem essas duas formas hoje que a gente pratica, né, BBX? E nessa transmissão perde-se? Perde-se, claro. Assim, tudo depende do modo que você vai usar, né? Quando você transmite, você sempre tem uma irradiação, né, para todos os lados. Então, se você tiver com o dispositivo, depende da posição, você... mas assim como o Wi-Fi, né? O próprio Wi-Fi, tudo que você transmite. Só que ao mesmo tempo que você está perdendo, você já está coletando já aí, tá né? Coletando, sistema seus aí. Exatamente. Fernando, então para a gente entender um pouquinho mais, nós destacamos aqui que essa energia pode ser reaproveitada até para recarregar um aparelho de celular. Sim. Mas pelo que você está falando, essa tecnologia também pode gerar energia para residências e empresas? Não, eu acho que nesse montante não. Não é essa energia que está perdida, né? Eu tô falando dessa que está perdida, ela não vai ter capacidade suficiente para carregar algo muito grande. Mas o que está sendo muito pedido para a BBX, indo nessa linha que você está falando, é indústrias. Ontem eu tive numa indústria muito grande do Brasil e até mundialmente falando. E uma das ideias é exatamente essa: como aproveitar essa energia para, por exemplo, carregar uma lâmpada de conforto, uma lâmpada de emergência, né? Que são lâmpadas que são usadas algumas vezes, lâmpadas de guia, né? Essas lâmpadas que ficam no chão para guiar as pessoas. Que tem no cinema. Que tem no cinema. Enfim, tudo isso é possível. Tudo isso é possível, sim. Agora, carregar, alimentar uma casa e tudo isso, não. Isso aí não é possível. São energias bem pequenas. Tá certo? Mas são utilizadas para outras coisas, como por exemplo o que eu vou falar depois, que é o que a gente chama de IoT, né? Que é a internet das coisas. São sensores e dispositivos que a indústria usa hoje de forma cabeada, e o que a BBX está fazendo, que esse é o produto que hoje nós estamos comercializando, que é esse serviço de monitoramento industrial totalmente wireless, reaproveitando a própria energia da indústria. Até mesmo porque temos normas na física aí, determinações que não existe. Agora falando sobre energia infinita, que não existe, né? Aqui não, né? Fazer uma geração através de um gerador, depois... Não. Existe o moto perpétuo, né? Não, aqui é impossível, né? Por enquanto, né? Ele não pode nunca falar impossível, né? Porque existe tanta coisa. Mas hoje... Como a gente tem um atrito, né? Tudo que gira, tudo que você precisa fazer, você ganha de um lado, perde do outro. Então, existe uma lei da física, a lei da conservação de energia, que fala que toda energia que tem no universo é a mesma desde o início, você só está trocando ela de lugar, né? Você está lá no sol, o sol manda calor, a grama recebe a luz solar, faz a fotossíntese, cresce, o boi vai lá, come, a gente vai, come a carne do boi. Então, é a mesma energia do sol que está vindo e sendo reaproveitada. Então, o universo, segundo a teoria da conservação de energia, ela tem uma energia que ela é ciclar, né? Ela vai se ciclando e se transformando em outras energias, mas então ela é um ciclo fechado, né? Só saber absorver lá. Você precisa absorver de um lado, ganha do outro, perde do outro. Então, na verdade, se for parar para pensar, existe uma quantidade, não se sabe se é finita ou infinita, mas se sabe pouca coisa, na verdade, né? Todo mundo estuda física há muito tempo, mas tem muita coisa ainda que ninguém entende, ninguém compreende. A própria gravidade, o próprio campo eletromagnético, ninguém sabe de fato como ele é formado. Existem muitas teorias, né? Que são aceitas, mas existe muita dúvida ainda, né? Você acha que com a tecnologia que nós temos hoje podem surgir novidades por aí? Sim, claro, né? Tecnologia. Principalmente com a tecnologia 5G que vem chegando? Sim, mas a tecnologia 5G é uma coisa bacana de falar, porque todo mundo confunde, né? O que é a tecnologia 5G de fato, né? Todo mundo acha que a tecnologia 5G ela vai ser e né, uma revolução, porque a latência, né? A questão de você conseguir, por exemplo, apertar um teclado, né, e ter a resposta, ou por exemplo, um médico poder fazer uma operação à distância, que ele vai fazer um movimento manual e aquilo vai ser replicado da maneira exata.
ela precisa de uma latência muito baixa, né? Ou seja, o tempo de resposta tem que ser muito baixo. Então, o que o 5G vai revolucionar é isso, né? A principal coisa que ele vai revolucionar é isso, é a possibilidade de ter uma quantidade de dados absurda num único canal, né? Pode ser um canal, quando eu falo, pode ser cabeado, um canal de radiofrequência, mas e a latência que isso vai trazer, ou seja, o tempo de resposta é praticamente online. Eu vou estar mexendo numa pinça aqui em Capivari, se eu estiver trabalhando isso lá na Califórnia, vai ser como se eu estivesse aqui com a minha mão, porque o tempo de resposta muito rápido, é absurdo, né? Então é isso que ele vai revolucionar. Mas a comunicação de borda, né, desses dispositivos que precisam que tem latência muito maiores, né? Então isso é uma coisa que precisa de um custo baixo para ser viabilizado, né? Senão, imagina você ter um chip de 4G em cada sensor industrial. A indústria vai custar uma fortuna, né? Você vai ter uma caixinha de leite que custa R$30, né? Porque para produzir ela você precisou de uma... Então não é para isso que o 5G vem, né? O 5G vem muito para a questão de dados rápidos e muitos dados ao mesmo tempo. Luiz Fernando, vamos falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia que você estava conversando com a gente agora no break comercial, que é a energia... Como que você disse mesmo? Sim, a recuperação da energia dos motores industriais para fazer o monitoramento deles mesmos. Né? Esse é do tema que vocês estão desenvolvendo aqui para o nosso município, para a autarquia, para a Prefeitura de Capivari. Vamos comentar um pouquinho então a respeito disso. Bacana. Bom, primeiro é o seguinte, pessoal, de falar um pouquinho do tema da internet das coisas, né? Internet das coisas são basicamente dispositivos conectados em tudo que é tipo de aparelho. Daqui 5 anos nós vamos ter... já estamos tendo uma revolução, mas daqui 5 anos vai ser incrível. Sua geladeira vai estar conectada à internet, seu carro vai estar conectado à internet, micro-ondas, enfim, máquina de lavar roupa, e tudo isso para estar conectado e para ter valor, né? Essa conexão tem que ter sensor. Né? Sensor de temperatura, de vibração, de dados elétricos, de vazão, de pressão. Você vai ter no seu celular quanto você está consumindo de água todos os dias, quanto você está consumindo de energia elétrica todos os dias. Isso já está acontecendo, né? Só que para que isso aconteça, veja, a gente precisa de dispositivos e a gente não pode ter cabo nos dispositivos, certo? Você tem que ter eles totalmente wireless, ou seja, movidos por comunicação wireless e também pela energia. E para isso você precisa ter uma bateria interna. Quando você tem uma bateria interna e você vai ter bilhões de dispositivos conectados no mundo, imagina o que se fala que daqui 5 anos nós vamos ter cerca de 34, se eu não me engano, bilhões de dispositivos conectados. Imagina jogar todos os anos 34 bilhões de baterias no meio ambiente. Que vai causar um caos, né? Ambiental, né? Então o que acontece é que a BBX, ela olhou para esse mundo do IoT e falou, eu tenho a solução. E a solução nossa vem em via de mão dupla, que é a gente criou uma plataforma que coleta a energia do ar, né, em uma quantidade muito menor do que é necessária para um smartphone, por exemplo, um celular. São microwatts, e esses microwatts abastecem dispositivos como esse, por exemplo, como esse sensor que está aqui na minha mão, tá certo? Quando ele abastece esse dispositivo, ele dá a capacidade dele não precisar ter a bateria recarregada. Ou seja, ele vai durar anos e anos, né, com a mesma bateria. Às vezes nem usa bateria, usa um capacitor, para quem é da área aí sabe o que eu estou falando. Não usa nem a bateria. E isso a gente elimina todo aquele problema de ter que ir lá recarregar, trocar a bateria e jogar no meio ambiente. E também de ter o dispositivo jogado no lixo e muitas vezes porque não dá para trocar a bateria dele. Bom, a outra coisa que a gente percebeu é que a comunicação, veja bem, hoje a gente tem tipos de comunicação como Wi-Fi, Bluetooth, que trafegam uma quantidade absurda de dados por causa da banda, né? Mas ela tem uma distância muito curta. Todo mundo vê aí que o Wi-Fi dura alguns metros, né? Exatamente. O Bluetooth, poucos metros, mas muito bom para dados. E você tem outros protocolos de comunicação de longa distância, né, que a gente baixa potência, né, ou que chama LoRa, WAN, Zigbee, Sigfox, são protocolos mundiais criados por empresas globais. E só que qual é o problema? Eles trafegam poucos dados, né? O que a BBX fez? A BBX falou: já consigo energia com as antenas de baixa frequência. Eu vou fazer um protocolo proprietário de comunicação, como se fosse o Wi-Fi ou Bluetooth, para ser utilizado no IoT industrial.
E nós conseguimos isso, ficamos estudando quase 2 anos para fazer isso. Quando a gente fez esse estudo de 2 anos, a gente conseguiu criar um protocolo proprietário da IBBX, que chama Protocolo Áurea, a gente deu esse nome para ele, e ele consegue conectar a quilômetros de distância, com uma potência baixíssima, miliwatts, e transferir informação desses motores. E o mais legal que eu vou falar agora, com a energia perdida desses próprios motores. E aí eu vou entrar no caso aqui da autarquia, do SAI. Foi uma coisa muito interessante, porque a gente viu que o pessoal estava buscando, né? O pessoal do SAI, aqui não é segredo, existe um consumo muito alto de energia elétrica do SAI Capivari, um consumo muito alto com custo de manutenção, né? Que a administração atual acabou herdando, e normal, né? É a vida, é assim, né? Assim, não é só o SAI que tá assim, tem assim, muitas empresas você vê que tem isso mesmo, justamente por não ter monitoramento. E aí o pessoal começou a buscar, né? Fica parado no tempo, né? Fica parado no tempo, é aquela coisa do ouvido de mecânico, né? O cara vai lá, encosta o ouvido, encosta a chave de fenda para entender o que tá acontecendo. E não tem como, o pessoal do SAI, eu vejo o pessoal de manutenção ali, eles são heróis ali, pô, a gente tem o Marcos, a gente tem o Du, a gente tem o Anderson lá, e pô, são caras fantásticos que correm o dia todo para tentar manter o abastecimento da cidade. E pô, o Rogério tá fazendo um trabalho bacana. E aí o que aconteceu? Que eu vi que o prefeito, juntamente com o Rogério, eles estavam buscando no mercado, né? E eu fiquei sabendo disso e eu falei, pô, eles estão buscando uma coisa no mercado e tinham outras empresas, né, para fazer monitoramento. Um era monitoramento cabeado, outro era monitoramento com outros tipos de sensores, tudo a bateria. E a gente viu que a gente conseguia ter um custo muito mais competitivo e desenvolver esse projeto. Então, basicamente, o que a gente está fazendo lá, daqui a alguns meses, vocês vão poder ver, vai ser uma revolução no saneamento básico. Nós estamos conversando hoje com grandes empresas de saneamento básico, grandes mesmo, e ninguém tem, tá? Ninguém tem. Isso eu estou falando a nível nacional e poderia falar também a nível mundial. Deve ter muita coisa boa aí fora que eu não sei julgar agora se existe ou não, mas as coisas que a gente viu, nós estamos recebendo, né, em muitos e-mails esses dias e conversando. Mas o que é bacana, né? Pensando no município, nós estamos pegando uma energia que está sendo perdida dos equipamentos, está sendo jogada fora, tá certo? Então, recuperando, reciclando essa energia para abastecer os nossos sensores. Simplesmente chega com um sensor desse, coloca em cima dos conjuntos motobombas, motorredutores, aeradores, compressores, painéis elétricos. Isso aproveita aquela energia, começa a monitorar esses ativos, né, industriais, esses equipamentos, como a gente chama, industriais, de uma maneira a colher dados de vibração, dados de temperatura, dados elétricos, outros dados, como por exemplo vazão, pressão. Transforma esses dados, manda esses dados para uma nuvem. A IBBX hoje ela tem um sistema de nuvem, de computação em nuvem. Essa computação em nuvem traduz isso para um software nosso, que foi criado aqui em Capivari, chama IBBX Retina, que é um software que faz todas as análises, e os nossos analistas começam a analisar esses dados. Incrível. Ele vai entregar o seguinte para o pessoal: olha, daqui tantos meses o seu conjunto motobomba da ETA 1 ele vai ter um problema no rolamento. Daqui tantos meses, o seu conjunto motorredutor da estação de tratamento de esgoto Castellani vai ter um problema no aerador no eixo X. Sensor de vibração. Exatamente. Sensor para tudo que você falou, né? Exatamente. Isso vai também colaborar para os furtos que estão ocorrendo. Drasticamente. Semana passada a gente fez a instalação dos primeiros clamps, né? Acho que até, eu não tô com a informação, mas a gente terminou essa instalação de clamps que até são extras, a gente colocou justamente pelos furtos. Esses clamps, a maneira que a energia é cortada, automaticamente ele emite um pulso e transmite esse pulso para uma rede e fala, olha, a energia parou, tem alguma coisa lá, tá certo? Então, até isso vai colaborar. Além, óbvio, de uma redução de custo, tanto na energia elétrica quanto no custo de manutenção mecânica, né? Para o SAI. Então, realmente é fantástico. Isso começou a funcionar no finalzinho desse ano, né? Então faz pouco tempo que está rodando, a gente preparou, fez estudos, tem relatórios de falhas, tem assim, muita coisa. E aí a gente começou a monitorar, leva aproximadamente uns 3 meses para que os dados sejam consolidados com inteligência artificial, com tudo isso.
Mas hoje a gente já está conseguindo pegar muitas falhas, a gente já tem relatórios de falhas preditivas, sem simplesmente olhar para o equipamento, só pela vibração, pela temperatura e tudo isso. Então daqui a algum tempo muito breve vai se ter um resultado fantástico na redução de custo drástica do que se consome hoje. Então, é um projeto muito bonito, muito bonito. E pode-se também já começar a fazer uma manutenção preventiva, né? Para evitar problema maior. Né? Como se chama? Preditiva. Preditiva. Existem hoje 4 tipos de manutenção, né? A corretiva, que é a pior, quebrou, você vai lá arrumar, que é feita hoje. A preventiva, que é aquela que a gente faz no carro, né? Que você preventivamente, essa é boa porque ela não deixa quebrar, mas ela é muito cara, absurdamente cara. Né? Se hoje fosse feito isso no SAI, o município ia pagar o triplo da conta de água, né? Para você ter uma ideia. E existe a preditiva, que é essa que você está falando, e o que a gente faz é uma lenha, a prescritiva. É onde a gente prediz, ou seja, prevê o futuro, mas também consegue prescrever. Olha, nós estamos predizendo que o seu equipamento vai ter um problema de lubrificação daqui a 15 dias, e o que você tem que fazer é lubrificar o rolamento do mancal lado acoplado do conjunto motobomba. Então você prescreve, como um médico falando, olha, ele está te monitorando o tempo todo e fala, olha, eu sei que daqui a X tempo você vai ter um infarto, mas então o que você tem que fazer é reduzir isso, então só faça isso que vai dar certo. Então isso é bacana. E realmente é um trabalho muito bonito, porque ele visa a economia, né? E eu sempre falo isso, que tecnologia é muito legal, é bonito, é lúdico, né? Mas o que importa mesmo é a tecnologia que dá resultado. É aquela que traz economia para o bolso de quem está usando. E no caso de uma autarquia é o munícipe, né? É o setor público. Né? Não adianta fazer coisas que elevam o custo, que são coisas astronômicas, e aí você vai ter um custo enorme da população. Não. Então acho que é muito bacana o que o pessoal está fazendo aí no poder público aí da cidade de Capivari, né? Não conheço pessoalmente, vi 1, 2 vezes, tive com o prefeito, não tenho amizade, nunca tive, não conheci, sou de Mombuca, não voto aqui, né? Então, sou de Mombuca. Mas é bacana o trabalho, não só por ser com a EBBX, mas, lógico, é uma empresa da cidade, mas por ser um trabalho que visa trazer tecnologia para redução de custo, para trazer o que a gente chama de saving, né, na indústria para o bolso do município. Então, acho que é disso que a gente precisa, sabe, pessoal? Sem erro, é fazer a coisa certa e trazer coisa que reduz custo. Luiz Fernando, nós estamos recebendo aqui a participação dos nossos ouvintes. O Zé Luiz Bison, lá da cidade de Rafar, mandou aqui um bom dia, está dando parabéns para a empresa aqui da cidade de Capivari. Ele falou que ficou sabendo um pouco mais da empresa na quarta-feira, lá na cidade de Mombuca, onde você mora. Opa, também grande Mombuca. Também tivemos aqui a participação do Fábio, que está nos ouvindo. Ele mandou aqui um bom dia. Ele falou, grande Cazuza, mestre e gênio da comunicação, conhecido no meio da galera do PX. Do PX, PX da eletrônica em si, todas. Daí também tivemos aqui a participação do nosso ouvinte, o Haroldo. Ele mandou aqui, bom dia. Depois dessa aula de inovação e física, agora vem a pergunta principal. Quando que o Fernando vai tocar aquela viola? Essa é a melhor parte, né? Próximo convite ele traz a viola. Ele traz a viola, né? Lógico. E também tivemos aqui a participação do nosso ouvinte Emerson. Ele mandou uma mensagem de áudio. Vamos soltar a participação dele aqui. Bom dia, Raizen. Aqui quem tá falando é o Emerson. Sou de Capivari e é com muito orgulho, eu tô vendo a entrevista aí, que tem uma empresa aqui em Capivari de tecnologia. Pra gente de Capivari aqui é um orgulho ter uma empresa com esse know-how aí. Um grande abraço a todos aí. Parabéns, Fernando Destro. Obrigado, Emerson, obrigado. E a pergunta que todos estão nos encaminhando aqui através do nosso WhatsApp. Existe já uma previsão de quando o dispositivo que pode carregar celular esteja disponível para a venda, esteja para o público em geral? Legal. Bom, essa é uma pergunta que a gente recebeu a semana toda. Não existe uma previsão ainda fixa, né? O dispositivo que foi, como eu falei, foi mostrado é um protótipo, funciona muito bem, né? Principalmente ali na EBBX, é bem bacana, funciona. A gente fica surpreendido o quanto que funciona, mas ainda tem muito a ser desenvolvido para ele estar dentro de um smartphone, né? Para ele entrar ou virar um acessório. E assim, eu não posso falar uma data ainda. Tem empresas interessadas no dispositivo, né? Empresas de grande porte.
mas ainda a gente não tem uma data, infelizmente. A gente está muito focado na indústria, né? Porque é um mar de oportunidades a indústria, e a indústria tá necessitando, né? Do monitoramento e está totalmente gargalado e travado, né? Por causa da energia, das baterias e da comunicação. Mas com certeza um dia essa realidade vai ser possível, e assim que a gente tiver uma notícia, a gente vai informar todo mundo, com certeza. Ainda a gente não tem essa previsão. Mas já é uma esperança aí com de certeza. Uma grande tecnologia, uma grande inovação. Luiz Fernando, nosso tempo é curto, você também tem compromissos. Sim. Antes, pra gente finalizar, o Éder De Luca também mandou aqui: parabéns pro Fernando Destro por ter escolhido manter o desenvolvimento dessa tecnologia na nossa região, na nossa cidade. E ele fala também aqui, pra gente contar pro pessoal, a gente já contou, né, Marquinhos? Que além de todo esse carisma e capacidade, ele é um grande músico. Ele tocou até pro Éder De Luca. Muito, desde pequenininho, desde meus 14 anos. Pô. Tocamos junto, eu, o Éder, o Zé. Pô, desde meus 14 anos até sempre. Até sempre, hoje, né? a gente toca. Você faz Quando parte sobra da... tempo. Não, fazer parte orquestra? não. Da Não, orquestra, meu pai faz. Seu pai, meu né? pai faz. Meu pai faz. Mandar um abraço pra todo mundo em casa, lá pro meu pai, pra minha mãe, pros dois pais, né? Pai César, pai Heraldo, meu tio, minha avó e minha mãe Sandra, que sempre me incentivou, tanto na música quanto na física. Foi minha mãe que sempre teve em cima pra estar lá estudando e puxando a orelha, né? Nas duas coisas. E aproveita e manda um abraço pra Cazuza lá e pergunta pra ele se ele tem ainda as revistas sem capa que ele pegava na Livraria 15 na década de 80. Né, Cazuza? Cazuza ia lá, comprava uma revista e levava 5, porque a gente não devolvia as revistas que não vendiam, né, pra economizar no frete de volta. As editoras, a editora Abril, Manchete do Rio de Janeiro, só pedia capa e o corpo ficava, né? E às vezes não tinha o que fazer com aquilo. Aí Cazuza chegava lá, e eu trabalhava já na Livraria 15, né? Ele chegava e aí, ó, tô comprando uma, tem uma aí sem capa. Aí ele levava outras lá de eletrônica e enfim. Legal. E recentemente, a última vez que eu tive a oportunidade de visitar a Cazuza, até na casa dele, que ele fazia manutenção de eletrônica, né? Alguns equipamentos e tal, ele mostrou pra mim, cara. Isso já faz o quê? Uns 15 anos, hein? Ele mostrou uma plaquinha de solar, de geração solar, fotovoltaica. É uma plaquinha, acho que era o quê? 5 centímetros por 5. Sim. Coisinha pequena. Ele colocou numa antena em cima da onde era né, a oficina dele, desceu um cabinho e já tava carregando o celular, viu? Essa época aí, viu? Com essa plaquinha aí, viu? Pô, Cazuza já tava lá há 15 anos, pô. Bacana. Luiz, então pra gente finalizar, o Tambuzinho também tá dando parabéns aqui para a empresa Ô, Tambuzinho, IBBX, obrigado. pelo trabalho desenvolvido aqui na nossa cidade, mandando Sim. um abraço também para o Cazuza. E tivemos aqui também a participação da Gabriela Ávila Travaioli, o Nelinho Damasceno, dando parabéns para a empresa. Várias pessoas interagiram conosco aqui, dando parabéns para a empresa e por essa tecnologia que está sendo desenvolvida aqui em nosso município e que também está divulgando, né, Com certeza. a nossa cidade. Fernando, Com certeza. muito obrigado pela Eu que agradeço. visita aqui. Eu que agradeço, um participar prazer. Estamos à disposição e abraço pra todo mundo e pra noiva também, né? Não posso esquecer da minha noiva. Lá em Limeira, né? Senão o bicho pega. Fernando, um bom dia pra você, bom trabalho e até a próxima entrevista Até a aqui próxima, trazendo Deus novidades. quiser. Tá bom, obrigado.